Oi, gente, tudo bem? Venho aqui falar para vocês um pouquinho sobre o Reiki, tá? E nós vamos começar falando sobre o que é o Reiki. O Reiki é uma técnica, tá bom, gente? É uma técnica que ela foi desenvolvida pelo Mikao Usui, foi um japonês que ele veio a falecer em 1980, tá bom, gente? Então essa técnica ela tem como função a manutenção e recuperação da saúde, tá? Bom, a técnica foi criada pelo Mikao Usui e ela, logo que ele desenvolveu a técnica, ele abriu uma clínica onde ele fazia os atendimentos, tá, com a técnica do Reiki. E ele formou a técnica, ele passou a técnica para outros mestres, formando esses mestres, e um deles foi o Tujiro Hayashi, que ele foi um médico que ele passou a atender com a técnica, e logo em segundo a Takata, tá bom? A Takata era uma senhora que ela se encontrava muito doente e ao procurar ajuda, ela se encantou com a técnica e ela estudou, tá? E o Tujiro, ele aperfeiçoou a Takata e formou ela mestre. Bom, o Mikao Usui, antes dele vir a falecer em 1980, ele formou mais de 22 mestres aí. Então é por isso que hoje nós temos essa gama aí de reikianos, tá bom? Por isso que tem artigos já provando a técnica, por isso que nós temos esse conhecimento já da técnica, que ela realmente é eficaz. Bom, quando se deve realizar a técnica? A técnica, ela deve ser utilizada tanto para aqueles animais e humanos e vegetais que se encontram bem de saúde ou que se encontram com problemas, alterações de saúde, né? Então, ele é utilizado tanto para manutenção, prevenção e tratamento, tá bom? Bom, qualquer um pode receber o Reiki. E o Reiki deve ser realizado por um reikiano já formado, tá bom? Nós temos 3 níveis, tá, de formação, nível 1, nível 2 e nível 3, onde o nível 1 ele é um reikiano nível 1 que ele pode fazer o Reiki presencial, tá? No animal, no vegetal ou no ser humano. O nível 2, você já pode fazer o Reiki à distância, tá bom? E o nível 3 é aquele nível que já é o mestre, tá bom? Onde o mestre ele pode estar formando outros reikianos. Bom, a técnica é utilizada com as mãos assim, tá? Porque nós temos vários pontos, né? Onde cada ponta do dedo e o centro da mão, ele passa energia, são canais de energia. Quando a gente entra na medicina tradicional chinesa, e a gente começa a estudar mais os órgãos vitais, os órgãos e as vísceras, né? A gente percebe que a mão, ela é o principal sistema que possui vários pontos, tá? Vários pontos que são interligados aos órgãos e vísceras, né? Vísceras que a gente fala na medicina tradicional chinesa são intestinos, né? Tanto delgado quanto grosso, estômago, tá bom? Bexiga entra também. Então essas são as nossas vísceras e nós temos os órgãos, né? Que são o coração, pulmão, tá bom? Baço, entre os outros órgãos aí vitais. Bom, gente, graças ao Mikao Usui ter passado essa técnica, nós temos estudos de caso. E eu vou comentar um aqui com vocês, onde o Oliveira, que foi quem publicou este artigo, ele fez um experimento onde ele colocou ratos fazendo a exposição das mãos de um reikiano e outra quantidade de camundongos, de ratos, em outra caixinha onde não fazia a exposição das mãos, mas ele pegou dois pedaços de madeira, encaixou as luvas e fazia a exposição dessas luvas, né? E que foi a ideia dele? A ideia dele foi de avaliar se o grupo onde não tinha realmente a exposição das mãos do reikiano,
iria ter efeito placebo. E o que ele conseguiu encontrar? Ele conseguiu perceber que no grupo que foi feita a exposta das mãos do reikiano, ele teve um aumento hematológico e imunológico de células aí, né? Fazendo a prevenção tanto de câncer, tumores. E no outro grupo, no grupo placebo, não teve nenhuma alteração, né? Então aí a gente consegue perceber que ele já conseguiu identificar que o reiki nos animais ele não possui efeito placebo, mas sim um efeito eficaz de aumento de imunidade aí, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho agora dos chakras. O primeiro chakra que eu vou falar é o chakra básico, o Kundalini. Ele é o chakra que mantém os pés no chão, tá? Então ele traz vitalidade, saúde, ele traz uma eficiência psicológica e ele está altamente interligado aos rins, tá bom, gente? Então, se a gente pensar nos rins, ele faz o desenvolvimento, o crescimento do animal, né? Ele faz também a atividade sexual, reprodutiva desse animal, tá? Bom, o segundo chakra, o primeiro chakra, ele fica lá embaixo, o chakra básico, tá bom? Bem próximo à virilha. O umbilical, e nos animais também. O umbilical é o Sdhadva, tá bom? Ele possui função hormonal, de movimentação de energia e de excreção. Quando se pensa na energia, você pensa umbilical, né? É bem no umbigo aqui, né? E nos animais bem naquela região de cicatriz de umbigo. É onde se tem o cordão umbilical, né? Quando feto. Então, se faz toda a movimentação de energia, tanto genética quanto física do animal ou do ser humano, tá? E ele tem uma atividade hormonal aí e excreção. Quando se pensa na excreção, você se pensa nos órgãos e vísceras que estão ali presentes próximo ao umbigo. Próximo ao umbigo nós temos o intestino e nós temos também a bexiga, se a gente pensar nas vísceras, né? E a função deles são de excreção, certo? A bexiga, ele vai armazenar o líquido e vai fazer a excreção desse líquido, né, que é a urina. O intestino grosso, ele faz a absorção em água, né, e faz a excreção das fezes, né? Então, assim, você vê que é bem interessante porque você começa a juntar todos os pontos e o que você tem próximo desses pontos. E aí, quando você pensa nisso, você pensa na alta vascularidade que você tem nesses chakras. Por isso que quando se faz a exposição das mãos, você tem um efeito positivo, entendeu? Nós temos o plexo solar, que é a manipura, tá? Que o plexo solar, ele é bem aqui na boca do estômago, tá? Bem no plexo nervoso epigástrico. E ele tem ação tanto nas glândulas endócrinas, pâncreas e na movimentação de energia. Quando você pensa na movimentação de energia, você pensa que o estômago, ele recebe tudo que o animal se alimenta e bebe, né? Tudo que ele se alimenta. Então, o que o estômago faz? A função do estômago é receber esse alimento, quebrar esse alimento, certo? E mandar a parte estrutura física do alimento para o intestino delgado. E a energia desse alimento, ele vai se transformar, o nutriente, ele vai se transformar tanto na defesa do organismo e quanto na defesa do organismo e quanto na nutrição das células, né? Quando a gente se pensa no alimento que é quebrado e na função do porquê que tem que se alimentar, certo? Então ele movimenta essa energia do alimento, tá bom? Que é transformar em nutriente para as células,
que é transformar em defesa, tá? E também mandar essa parte mais sólida para o intestino delgado, que o intestino delgado também tem uma função com essa parte sólida que é mandada para ele. A parte hormonal é também devida a essa energia, a essa quebra, que tudo é movimentado ali, né? Tudo que entra tem que ser movimentado, tá bom? O cardíaco é aqui, tá bom? O nome dele é Anahata. Ele também faz a movimentação de energia, porque se você pensar em sangue, o sangue ele tem uma energia onde ele nutre, onde ele faz defesa, né? E ele é mandado para todo o corpo físico. Então o chakra cardíaco ele tem total função com o corpo físico também do animal, tá? No entanto, que quando a gente está com emocional abalado, né, nós humanos manifestamos várias alterações no físico, né? Por exemplo, quando você está extremamente preocupado, você começa a se alimentar demais, ou então você para de se alimentar, você dá dermatites, né? No animal, por exemplo, nos animais, quando eles estão muito preocupados ou então com alguma alteração cardíaca, que é emocional, eu falo no sentido emocional, eles dão dermatites atópicas, né? Que são aquela dermatite sem causa. Então isso tudo é alteração porque você tem um emocional alterado, você tem uma energia alterada e vai manifestar no seu organismo, né? Ou no organismo do seu animal. Bom, o chakra laríngeo aqui, ele possui capacidade mental, discernimento, saúde física, psíquica e mental. Ou seja, aquele animal que ele vai se alimentar e passa uma mosca e ele se dispersa, o chakra laríngeo e o chakra frontal podem estar desalinhados. Eu já vou falar do chakra frontal, tá? Quando esse animal ele tem alguma alteração mental, né, você tem alguma alteração do chakra laríngeo. E o laríngeo ele está extremamente ligado com o cardíaco, porque se você pensar, quando o cardíaco está desalinhado, você se manifesta na língua, né? E aqui tudo liga, a língua, o laríngeo e o cardíaco, tá bom? Então você tem uma ligação aí. Bom, quando você tem um animal que ele é extremamente agressivo, você trabalha o chakra laríngeo para ele se tornar um animal mais calmo, porque ele pode ter uma alteração aí psíquica, né, mental, emocional, né? E nós temos o chakra frontal, né, que eu comentei um pouquinho, é o Ajna, onde ele é aqui, né, frontal. E, desculpa, gente, frontal, né, nós temos o chakra frontal, aqui, desculpa, que ele trabalha a concentração, a devoção, intuição e todo o sistema nervoso. Então, se você pensar o porquê que ele trabalha o sistema nervoso, porque ele está extremamente ligado com o cérebro, né? E do cérebro saem os 12 pares de nervos cranianos que vai para todo o corpo, né? Que eles passam pela medula óssea e vai para todo o corpo. E aí ele trabalha muito a concentração desse animal. Então, se você tem um animal, igual eu falei, que ele se distrai com uma mosca passando, que ele você está treinando ele e ele se dispersa com qualquer barulhinho. Isso aí a gente pode trabalhar a concentração dele pelo chakra frontal, porque pode estar desalinhado. Quando a gente fala dos chakras, você pensa na energia do organismo, do sangue, igual eu expliquei um pouquinho anteriormente, né? Do sangue, das células de defesa, da nutrição. A nutrição é extremamente importante, né? Para que toda
toda a energia entre, esse animal consiga ter uma vitalidade física, uma vitalidade emocional, né, uma vitalidade de todo o sistema nervoso, né, dele, seja central, seja todo o sistema nervoso encontrado no corpo, né, que eu falo sistema central, sistema autônomo, né, nós temos os sistemas aí, tá? A devoção e intuição. Então, nós temos todas essas formas aí de trabalhar os chakras, né? E ainda nós temos o chakra coronário, que é aqui em cima, que o chakra coronário, ele está interligado extremamente com a energia que chega e entra no corpo, né? Então, existem estudos aí que dizem que comprovam, né, que esse chakra é extremamente importante, tá bom? Porque é nele que se entra toda a energia vital, tá, do organismo do animal para manter o equilíbrio de todos os outros chakras e do sistema do organismo, certo? E nos animais nós temos um chakra a mais, gente, que é o chakra braquial, que ele se encontra bem próximo à escápula, que ele é extremamente ligado ao emocional e à ligação com o seu tutor, tá bom, gente? Então, sempre que é trabalhado os chakras dos animais, nós temos que trabalhar o chakra braquial, porque ele está extremamente ligado com o seu tutor, com o emocional, tá bom? Com o que passou no passado desse animal. Certinho? Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês, para explicar um pouquinho sobre o Reiki. Depois, quando eu tiver a oportunidade, eu mostro como é feito o Reiki. E é muito importante, porque ele vitaliza e equilibra todo o organismo do animal, trazendo uma melhora da imunidade, trazendo uma melhora da vitalidade, justamente porque os pontos dos chakras são pontos altamente vascularizados, são pontos que passam por todo o organismo do animal, entendeu? Passam nos órgãos, nas vísceras, nos membros, tá? Então, eles passam por todo o organismo, certo? E quando a gente trabalha o emocional e trabalha a energia dos animais, eles se transformam em animais mais concentrados, mais calmos, o que faz toda a alteração hormonal, trazendo uma maior imunidade para esse animal, né? Porque quando a gente vê nós seres humanos, uma pessoa conhecida, um animal estressado, uma pessoa estressada, nós vemos que existem alterações físicas, né, no organismo desse indivíduo. E aí o Reiki está aí para isso, para conseguir equilibrar, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês.